Vou falar aqui sobre a dualidade. A dualidade é um tema muito complexo e muito assim, né, falado, comentado pelas pessoas de uma forma plural, de várias maneiras, cada um muitas vezes de acordo com suas filosofias, não vou, das suas filosofias, né, não é religiosa, é filosofias mesmo. Mas a gente tem que entender o seguinte. Se nós estamos dentro, né, que é um assunto também muito comentado e que até certo ponto eu concordo no tema, né, em um computador, numa tecnologia que tem suas regras, tem suas leis, tem todo esse contexto, todo esse parâmetro, um parâmetro complexo, um, de uma maneira de se interpretar, porque cada filosofia, seja ela religiosa, espiritualista, e seja qual for, porque pode ter alguma linha que eu não saiba, busca interpretar de uma maneira, certo? É, busca trazer uma informação de acordo com aquilo que se acredita, mas poucas vezes se baseia naquilo como funciona e como é essa questão da dualidade. A dualidade dentro da questão das religiões, né, e das filosofias espirituais trata muito essa informação como o bem e o mal, luz e treva, e não é bem assim que funciona. A gente tem que entender que existe uma complexidade gigantesca que está muito além de bem e mal, de certo e de errado. Até porque nós somos um aglomerado de informações, que é o que eu venho sempre dizendo. E cada experiência encarnada aqui, ela funciona como um meio de experienciar as atitudes e a personalidade. A gente tem que tratar como um programa novo. Então, cada criança que nasce, ela é um programa dentro desse grande programa que é a nossa realidade física, novo. Então, desprovida de escolhas ou de ego por enquanto, até formar a sua identidade como indivíduo. Então, a identidade como indivíduo ela engloba de fatores bioquímicos a fatores é, emocionais e sentimentais. Então, o seu início da sua experiência, do seu novo programa, do seu novo ego, ele é uma influência dentro do campo da normalidade, um acúmulo das informações que ele recebe das pessoas mais íntimas, ou seja, da sua família, certo? E também tem as questões bioquímicas, que são os transtornos de personalidade e transtornos mentais, né? Que influenciam na questão do livre-arbítrio, no molde do livre-arbítrio. Então, esse é o primeiro nível da dualidade, que é o nível da família, certo? Que engloba a primeira infância, e o outro nível que engloba a primeira infância são os fatores bioquímicos ou genéticos e etc. Aí, que eu não sou cientista. Aí vem o terceiro fator, que é a adolescência. Se o indivíduo, ele ali já está abrindo as suas memórias, porque aos 16 anos você já se torna maior, tem a maioridade espiritual, então você já responde karmas. Só que não é assim que funciona, existem as exceções da regra, nem à toa que acontecem questões com pessoas muito mais novas e difíceis de compreender na visão normal humana, é, dentro de uma lógica. Então, na adolescência, na pré-adolescência, vai se criando um novo contexto de dualidade, certo? Que é ligado basicamente às emoções, são mais intensas, são mais fluem muito mais fácil dentro do corpo, seja na numa pessoa que não tem questão alguma, como as que têm problemas
neurológicos, psicológicos, bioquímicos e de personalidade, por aí vai. Ambas as situações, elas, se vocês repararem, elas se intensificam muito mais na adolescência, né? Se transparece muito mais. Então, aí é o segundo ponto da dualidade, onde o novo programa tem que se adaptar a essa nova interpretação de certo e errado, né? Cada um com suas limitações e cada um de acordo com as informações que o seu corpo possui. Então, no decorrer da vida, quando nós começamos a entender e compreender a dualidade, nós entendemos, que nem eu falei inicialmente, sobre bem e mal, sobre certo e errado e tudo isso. Porém, nós temos aqui inúmeras informações dentro dos nossos corpos que são arquivos. Então, a encarnação, ela deveria funcionar como um meio de reparar os atos passados que denominamos de vidas passadas. Porém, o que que acontece, que eu venho sempre repetindo? A nossa administração pessoal dos nossos pensamentos e sentimentos perante a todas as escolhas que nós fazemos durante a vida é crucial para que a gente consiga educar os nossos impulsos, que são os nossos arquivos, as nossas vidas passadas aqui dentro. Eu falo aqui dentro, mas é uma maneira de falar, que está em todo o nosso corpo. Existem memórias de vidas passadas em todo o nosso corpo. Não é à toa que tem pessoas que desenvolvem câncer em lugar tal, ou desenvolvem questões no cérebro, aquela dor de cabeça intensa e por aí vai. Porque as memórias estão espalhadas, as vidas passadas estão espalhadas em todo o corpo, certo? Porém, a maneira simples, que foi o único método que eles deram para a humanidade poder reparar, e é o método mais lento que existe, é esse. É justamente a gente reparar na encarnação. Então, o que complica essa questão é que de repente você nunca foi agressivo e numa situação determinada você foi agressivo. Ali foi um arquivo, uma vida passada que alterou o seu livre-arbítrio e agiu perante aquela situação. Então, o fator decisivo aqui, dentro da questão da dualidade, para a gente pelo menos conseguir dizer que nessa vida a gente resolveu alguma coisa, fez alguma coisa, é controlar os impulsos, primeiro, agir na lei. O que é agir na lei? Na nossa lei aqui. A gente agir de forma correta na lei e controlar os nossos pensamentos, controlar os nossos sentimentos, não somente em situações fáceis, mas em situações realmente complicadas. Que aí vem o X da questão. A dualidade, ela é complexa por isso. Porque qualquer sentimento que você cria, você fica preso no jogo da dualidade. Então, o perdão é fundamental. Porém, saber agir perante uma situação complicada, onde exija de você o máximo de compreensão possível numa situação difícil, é de fato, quer dizer, saber compreender a dualidade. Então a dualidade ela é isso. Então para a gente que está encarnado dentro de um nível assim, eu vou falar básico, mas não é desmerecendo isso, tá? Mas é a gente compreender e abraçar as oportunidades, saber agir em situações adversas e ter força perante a escuridão que pode aparecer a qualquer momento para a gente. E a gente não entrar na linha do desespero, por exemplo, na linha do medo e da revolta. Então esse vídeo aqui é muito mais um conselho, um auxílio, assim, para compreender um pouco isso, do que de fato, creio eu, uma informação extraordinária e tal. É um vídeo para compreendermos a nós mesmos e sabermos agir perante essas questões adversas. Então,